qual é a minha? Qual que é? Eu seria arquiteta. Vocês. Eu, quando eu era muito pequeno, a minha vontade maior era ser aposentado, né? Porque eu achava que era a melhor coisa que tinha era ser aposentado. Mas depois, obviamente, eu entendi que era um aposentado e aí sempre quis ser médico. Acho que eu nunca pensei em outra possibilidade, assim. Eu também não, eu sempre quis ser médico desde pequena. Nunca pensei em uma segunda opção. Eu acho que, na verdade, eu comecei ao contrário. Né? Eu sempre quis cuidar dos pacientes oncológicos. Então, a primeira coisa foi fazer fisioterapia em UTI de paciente oncológico. Então, essa foi a minha primeira formação. E aí, depois, eu me apaixonei pela oncologia. Eu sempre falo que a oncologia me escolheu, eu não escolhi a oncologia. Medicina, né? A oncologia entrou muito antes da medicina. E a medicina veio para ser oncologista, não para ser nenhuma outra área. Então, eu acho que o meu foco principal era cuidar dos pacientes oncológicos. Então, teríamos 3 médicos e uma arquiteta. Nossa, a parte mais gratificante é ver o sorriso no rosto dos pacientes quando o tratamento acontece de forma adequada. Concordo. A gratidão é a parte mais gratificante, né? Você vê aquele sorriso, a felicidade. A gente vibra junto mesmo, os melhores resultados, as melhores tomografias, quando some tudo. Tira uma dor, né? Quando tira uma dor. Então, assim, acho que o resultado é o melhor. A maior alegria é que o paciente nunca esquece quem foi seu oncologista, né? Nunca. É uma coisa que marca pro resto da vida. É aquela família que sempre vai dizer que fulano foi oncologista do pai, do avô. Então isso que eu acho que é o mais importante, assim, é a importância que a gente faz na vida dos pacientes, né? Porque na verdade a gente acaba virando parte da família, né? Sim. Tem pacientes que a gente encontra semanalmente, a cada 15 dias, isso assim, por anos. Então aquilo que o paciente realmente nunca esquece, a gente encontra no supermercado, a gente encontra na rua, e o paciente tem aquela felicidade de mostrar para a família dele quem somos, né? Acaba que a gente está inserido no contexto familiar. Exatamente. Eles adotam o oncologista como parte da família. E muito mais do que uma consulta, às vezes eles pedem um conselho da família. Então eu digo que a gente está inserido dentro da família, né? Porque toda semana a gente sabe uma história diferente da família, dá opinião e tudo isso. Essa história de você falar assim, a consulta tem que ser humanizada. Isso é praticamente chovendo molhado falando do oncologista. Porque você fala de tudo dentro do consultório, da família, dos filhos. A gente celebra tudo, não só as vitórias na medicina, né? Exato. O aniversário do filho, o cachorrinho novo, a viagem que conseguiu fazer, é muito legal. Então... Tantas coisas gratificantes, eu acho que quanto mais gratidão a gente tem, mais desafiador acaba sendo justamente por isso, né? Pela complexidade que é a oncologia, né? Não é simplesmente uma doença, não é um organismo, não é o fígado, não é o pulmão. O vínculo é muito mais tudo, forte, né? Então existe um vínculo forte, né? Você está fazendo um tratamento aqui, mas você está pensando à frente, o que eu vou fazer depois, quantas linhas de tratamento eu tenho, o que eu posso abordar depois, se saiu coisa nova, se não saiu coisa nova, se eu vou ter que pesquisar de novo. Eu acho que isso é o desafio. Contando os dias no calendário para ver se a viagem da paciente vai dar certo vai dar por dia da quimioterapia. Vai dar certo, é isso mesmo. Se dá para adiar um pouquinho, se não dá. Exatamente. E a gente acaba que acompanha tanto a vida dos pacientes que até outros médicos, né, de outras especialidades ficam surpresos do tanto que a gente conhece o paciente pelo nome completo, né? O paciente, por exemplo, internou em um outro hospital. A pessoa fala o nome do paciente, a gente sabe, esse paciente tem tal diagnóstico, está em tal tratamento, tem tal intercorrência geralmente. A gente sabe praticamente o nome do acompanhante que está lá, a gente já sabe. Toda a vida o nome de todos da paciente, família, quem vai no consultório, quem não vai. Exatamente. Acho que hoje assim, a minha principal forma de relaxar e divertir é ficar com as crianças. Né? Porque assim, a gente que tem filho pequeno e trabalha muito, né? Então todo o tempo que sobra a gente gasta, pelo menos eu, em prol das crianças. Levar para passear, levar para brincar, para viajar. Acho que também. Tá com a família, eu acho que agora eu já estou em outra fase, né? Os meus já são grandes. Então a fase é pegar eles e viajar. Esse é o que eu mais gosto mesmo, de ficar um tempinho só com os dois. Tenho 2 bebês, são a minha vida. E lidar com essa profissão que é tão difícil, tão intensa, chegar em casa e ter os dois, eu acho que isso é a forma de relaxar e de lembrar o que vale a pena nessa vida. A nossa fé faz parte da equipe. A equipe oncológica tem que ter essa fé
E assim, a fé realmente é o que nos permeia, né? Se a gente acredita e o paciente percebe isso, né? Que a gente tem fé, a gente está junto com ele, está nas nossas orações. Acho que o que mais anima realmente é que todo dia a gente tem um medicamento novo, todo dia a gente tem tecnologias novas que podem ajudar os nossos pacientes. É o que nos resguarda, é o que vem atrás da gente e é muito importante que a gente tenha isso tudo em mãos. Toda semana realmente tem um lançamento de uma medicação nova, né? Então a gente está em São Paulo 2, 3 vezes por mês, final de semana, justamente pelo lançamento dos remédios, né? Aqui no Tocantins, obviamente, a gente tem acesso a todos os lançamentos, então a gente precisa estar a par de todos os lançamentos para poder oferecer o melhor para o paciente sempre, né? Sim. E assim, por exemplo, tem doenças que 2, 3 anos atrás a gente tinha 1, 2 opções de tratamento e hoje a gente tem 4, 5 com melhores respostas. Então isso nos motiva a sempre buscar o melhor, né? Então, isso a gente fica muito mais animados. A motivação é exatamente o estudo, né? Quanto mais você estuda o câncer, mais você encontra áreas novas para atuar e medicamentos novos para atuar. Então você melhora toda a vida, não é só tratar e um pedacinho só de sobrevida, não, você melhora essa qualidade toda do paciente. Mas é o que você falou, a gente precisa estar sempre atualizado, tem que estar viajando, não tem como, né? É importante. E cada vez mais a gente vê na oncologia se fala menos de quimioterapia e mais de tratamentos modernos, tipo imunoterapia, né? Isso não agrega só o controle da doença, mas os sintomas, a toxicidade do remédio, né? Isso é muito importante, não só para o paciente, mas principalmente para o paciente, mas para a gente também, né? E desmistificar, isso, né? Tirar esse medo que, olha, assim, tudo na oncologia é quimioterapia. Então não é tudo quimioterapia, não é tudo que cai o cabelo, não é tudo que dá esse tanto de toxicidade. Eu acho que o mais importante é isso, que agora está todo mundo vendo a oncologia aos olhos de como ela precisa ser vista mesmo. Sim. E que a gente tem um leque enorme de tratamentos, a cada semestre muda, né? Isso para não dizer que às vezes 2 vezes no mês acontece alguma coisa nova. Mas a cada semestre, pelo menos, alguma coisa muda e entra de novidade. E isso é bom a gente falar. É bom a gente falar dos tratamentos novos, é bom a gente falar de prevenção, quanto mais a gente falar, melhor para o paciente, melhor para a família, desmistifica mesmo, né? Perde o medo. Eu acho que isso é importante. E mesmo a quimioterapia, se a gente for pensar em 10 anos atrás, os pacientes sofriam muito mais do que hoje, né? A gente tem drogas mais modernas que, associadas à quimioterapia, diminuem o desconforto do vômito, tem formas de evitar queda de cabelo. Então, mesmo aqueles pacientes que precisam de quimioterapia, a gente conseguiu amenizar um pouco o sofrimento. Então, assim, graças a Deus, a tecnologia tem possibilitado que os tratamentos sejam mais leves. E o paciente sofra menos. Eu não quero chamar ninguém de velho aqui, mas eu tenho certeza que ninguém trata câncer como a gente tratava na residência mais, né? Não existe mais aquele tratamento de 5, 10 anos atrás, não existe. Mudou tudo, né? Armas, são outras coisas, É um cuidado mais amplo, né? Isso que a Mari falou, a gente cuida do paciente da cabeça aos pés, né? Como o cabelo vai ficar, o que ele vai sentir, o que ele vai tomar em casa. O que pode acontecer, a gente já se prever, né? Então é muito importante. Uma parte super boa hoje em dia, a gente fala até da parte estética. Sim. Do paciente, que antigamente ninguém falava nisso, só falava do câncer, da quimioterapia. O que vai fazer com a sobrancelha, o que vai fazer com a pele, o que vai fazer. Então, assim, você fala para o paciente, não, tem que ser mais bonito mesmo. É difícil falar da gente. É muito mais fácil a gente cuidar do próximo do que cuidar de nós mesmos. Essa é a pura verdade. Então, muitas vezes a gente recebe o cuidado dos nossos pacientes. Até aquela coisa assim, trouxe uma frutinha porque eu sei que você não vai sair para almoçar. Então, assim, esses cuidados a gente recebe muito mais deles do que de nós mesmos. Mas eu tenho um time da minha vida, que foi bem assim, foi aquele tempo, foi quando a minha filha falou assim, isso já tem uns 3, 4 anos. Ela falou assim, se você fala isso no consultório, você tem que fazer. Foi aí que eu comecei a mudar mesmo, assim, não só a alimentação durante a semana, mas no final de semana também. E a atividade física que eu faço todos os dias, isso eu faço. O cuidado assim, psicológico a gente não faz adequadamente, o do cansaço físico mesmo e mental. Você faz terapia, então eu não faço, mas a gente devia fazer então, terapia. Então é o nosso exemplo. Então, o psicológico eu acho que tinha que fazer. Eu não faço, mas eu acho que deveria fazer. Terapia, atividade física.
alimentação até onde dá, né? O fim de semana é mais difícil. Acho que nenhum de nós aqui bebe e fuma, né? Então, não usa drogas. Então eu acho que E uma coisa que foi legal, esses dias eu não sei, por causa do visual lá do lago, tudo, né? A Júlia acordou cedo, que é minha filha, e fez o café da manhã. Isso daí faz parte do meu cuidado, isso aí eu gosto de acordar direitinho, sentar na mesa, ter a fruta, o pão, o ovo direitinho, eu gasto meu tempo tomando café da manhã. Eu prezo muito de estar junto com a minha família nesses horários também, de tomar café junto da manhã com a minha esposa, com o meu filho, o almoço também sempre no horário com o meu filho, com a minha esposa sentados à mesa. E claro, isso tudo faz parte, né, do nosso dia a dia, né? E acabo almoçando mal, mas o café da manhã eu tomo direito, certinho, bonitinho. E o jantar também, para poder jantar na família. Agora eu como sou exemplo. É o horário que eu sento com a família, o café da manhã e o jantar. Agora eu sou exemplo de alimentação saudável para meu filho, né? Então eu preciso me policiar também com a questão de fruta, de comer a fruta no horário certo, dividir, fracionar as refeições. E a criança come aquilo que ela está vendo você comer, e não aquilo que você está falando. Tudo se baseia, na verdade, na nossa despensa, né? O que a gente leva para dentro da nossa casa. Tem que ser sempre saudável, porque é o que a gente consome, né, uma parte do tempo, né? Uma coisa ou outra que a gente come fora, mas dentro de casa tem que ser tudo saudável. Sim. E eu agora aprendi a fazer bolo. Bolo? As minhas filhas adoram bolo. Mas é bolo todo final de semana eu faço bolo. Não, bolo normal, bolo de cenoura. Muito bem, parabéns. Coisa, olha, ela já pode fazer pro café da tarde. E vocês sabem que eu também cuidava da minha saúde mental criando galinha, vocês sabem, né? Sim, isso aí é uma coisa. Eu tinha 5 galinhas em casa, todo mundo sabe. Meus pacientes sabem, eles me davam presente para as galinhas. Eu cansei de ganhar ração para a galinha dos pacientes. Verdade. Eu gosto muito de cozinhar, então pra mim é mais fácil, eu gosto de cozinhar. Falo é que a gente tem que ter esperança e positividade. Cada paciente vai ter uma história, cada paciente vai evoluir de uma forma diferente, cada história é única, então a gente tem que ter fé que vai dar tudo certo, que a gente vai fazer o máximo que a gente puder, tanto nós como médicos, o paciente com a parte dele, e fé e esperança de que o melhor vai acontecer. Então é sempre esse o conselho que eu dou para os meus pacientes. Sim, porque assim, na primeira consulta o paciente ele já se sente acolhido. Sim. Então ele já tem armas para conseguir enfrentar o tratamento, né? Muitas vezes ele fala, nossa, eu cheguei aqui tão perdido, né? E depois dos esclarecimentos, depois das orientações, ele se sente um pouquinho mais animado para o tratamento. E a gente sempre tenta, no decorrer do tratamento, organizar para que ele se sinta cada vez melhor, né? A gente falou, organizar as viagens, organizar a vida, a gente sempre está conversando, como se fosse um amigo. Sim, né? A gente tem uma equipe, né, que é a psicóloga, a nutricionista, a nossa equipe de enfermagem, os enfermeiros, os farmacêuticos, que estão sempre dos nossos lados. Os nossos secretários, eles ficam lá, desde a nossa recepção. É uma família, né? É uma família, eles ficam aconchegados mesmo na família. É uma família mesmo. Eu tenho uma paciente que fala que os meninos da recepção já sabem, quando ela chega, como ela tá. Hoje você tá animada, hoje você tá ansiosa. Então, desde a recepção, os nossos pacientes, eles são acolhidos, né? Sim. E eu acho que isso faz a diferença. Então, o paciente vai estar sempre muito bem assistido, vai estar sempre com todo o apoio que precisa ter. Inclusive nós 4, né? Exatamente. Inclusive nós 4. Nós temos uns aos outros. É verdade. Um sai, o outro fica. Um sai, o outro fica. Isso aí. Obrigado vocês por toda... Feliz dia. Feliz dia do oncologista. Feliz dia.